Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui na primeira Igreja Presbiteriana Itaquaquecetuba para podermos meditar e refletir acerca da Palavra de Deus. Hoje o nosso pastor não está presente, ele está nas suas férias pastorais e estamos aqui. Contudo, quem fala com vocês é o irmão Diácono Mateus e hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante que já foi visitado em outras quartas-feiras acerca dos atributos de Deus. Hoje, propriamente dito, nós vamos estudar sobre a incompreensibilidade de Deus. Para isso, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica no livro de Romanos, no capítulo 11, versos 33 e 36. Romanos 11, 33 e 36, ao 36. Diz assim o texto bíblico: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os irmãos que estão aqui conosco na igreja estão unidos da parte escrita, que é um estudo do livro de R.C. Sproul, que já foi utilizado por mim na última feita, que tive essa oportunidade. Verdades Essenciais da Fé Cristã, da editora Cultura Cristã, no seu caderno 1. Um livro maravilhoso, de fácil entendimento, vale a pena ser visitado, ser conhecido. E o Sproul vai nos ajudar nesse estudo tão importante hoje. Vamos então ler o texto da redação. Diz assim: durante uma palestra nos Estados Unidos, um estudante perguntou ao teólogo suíço Karl Barth: Dr. Barth, qual foi a coisa mais profunda que o senhor já aprendeu em seu estudo da teologia? Barth pensou por um momento e depois respondeu, abre aspas, Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz, fecha aspas. Trecho de um corinho para crianças. Os estudantes riram diante da resposta tão simplista, mas a risada deles tornou-se um sorriso tímido, quando lentamente perceberam que Barth estava falando sério. Então aqui o Sproul ele começa a nos dar um exemplo da sua cultura. Ele morou nos Estados Unidos, foi pastor lá por muito tempo, e ele cita um teólogo que foi muito conhecido, que é o Karl Barth. Ele tratava provavelmente acerca de teologia em algum tipo de conferência, não é dito muito acerca de onde era, mas que apenas era uma palestra. E as pessoas perguntaram a ele, já que ele era um teólogo conhecido, de renome, qual tinha sido a coisa mais profunda que ele já aprendeu em teologia. Talvez eles pensassem acerca da Trindade, acerca das duas naturezas de Cristo, ou mesmo de como Deus se encarnou em homem. Só que a resposta de Barth foi tão simples que por um momento eles pensaram que ele estava brincando. A resposta dele foi: Jesus me ama. Isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz. E a resposta era tão simples que era encontrada num corinho, um tipo de música para as crianças. E as pessoas pensavam que ele estava brincando, mas ele estava falando muito sério. E aí nós vamos continuar. Barth deu uma resposta simples para uma pergunta profunda. Ao fazer isto, estava chamando a atenção pelo menos para duas noções de vital importância. Primeiro, na verdade cristã mais simples reside uma profundidade que pode ocupar a mente das pessoas mais brilhantes por toda uma vida. Segundo, mesmo no aprendizado da teologia mais sofisticada, realmente nunca ultrapassamos o nível de uma criança no entendimento das misteriosas profundidades e riquezas do caráter de Deus. Muito bacana. Por quê? O Sproul usou isso de exemplo para lembrar a nós essas duas coisas de vital importância. Primeiro, que mesmo nas verdades mais simples, aquilo que a gente considera o arroz com feijão que nós aprendemos talvez na classe de catecúmenos,
ou sempre ouvimos recorrentemente nas pregações de domingo, ou até mesmo aprendemos aqui nos estudos bíblicos de quarta-feira, há uma profundidade que até as pessoas de mais alta patente, doutores, pessoas com PhD, em teologia, no caso, vão passar uma vida toda se debruçando, estudando e refletindo e nunca vão chegar ao conhecimento completo, exaustivo. Por exemplo, uma verdade simples é que Deus criou o mundo. Só que quando nós lemos no relato de Gênesis, os capítulos 1 e 2, sobre a criação do mundo, há muitas coisas que nós vamos refletindo e sempre vamos encontrar não novidades, mas sim um conteúdo que ele nos leva a uma curiosidade de coisas que nós não vamos saber. Por exemplo, quantos anos tem a Terra? Nós não sabemos. Quais os tipos de árvores nasceram primeiro? Quais os tipos de animais que existiam antes do dilúvio? Será que foram os mesmos que tinham após o dilúvio? Enfim, como que Deus criou o universo? Como que surgiu tantas estrelas, tantas galáxias? Nós não sabemos. Nós apenas temos o relato de Gênesis 1. No princípio criou Deus céus e terra. E nesses versículos as pessoas ainda hoje, pessoas talvez voltadas para a área da ciência, tentando validar o texto bíblico ou procurar entender à luz do texto bíblico, vão sempre passar estudando acerca disso, porque é um conhecimento que não tem fim, porque é algo grandioso demais para nós. Outra verdade que está relacionada que o Karl Barth disse, que Jesus me ama, Jesus perdoa pecados. Como pode Deus, um Deus tão grandioso, tão transcendente, que não precisa de nós para nada, ter misericórdia de nós a ponto de enviar ou encarnar na pessoa de Jesus Cristo e viver uma vida completa de sofrimento, de dor, para salvar pessoas que, como o apóstolo Paulo diz, éramos inimigos dele? Como que um Deus tão grandioso e poderoso pode ter misericórdia de nós? Isso são coisas que nós vamos refletindo e sempre nós vamos ter em nosso coração uma compreensão dessas verdades, por mais simples que sejam. E a segunda questão é que mesmo no aprendizado da teologia mais sofisticada, realmente nós nunca ultrapassamos o nível de uma criança no entendimento das misteriosas profundidades e riquezas do caráter de Deus. Por exemplo, a Trindade, como que Deus subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Há aqueles que tentaram na história da igreja fazer analogia, como aquela analogia da água, dizendo que a água é uma só, mas tem diversos tipos de manifestações, como gasoso, líquido e sólido, ou que, como um banco, que tem a constituição de matéria de madeira, mas tem três pernas para poder sustentar. Bom, são analogias e às vezes não são das melhores, para demonstrar o quê? Que em Deus há uma riqueza de conhecimento, de complexidade, que nossa mente pequena e limitada não pode chegar a um conhecimento total. A mesma coisa, por exemplo, com Cristo Jesus, que ao mesmo tempo que era homem, era Deus. Como que ele pôde encarnar num homem, ao mesmo tempo que possuía a natureza divina, e ao mesmo tempo sendo homem, sendo que essas duas naturezas não se misturavam, mas coexistiam de uma forma completa e perfeita? Nós não sabemos, mas a Bíblia assim revelou e nós acreditamos nisso. Ou até mesmo a encarnação, como que Deus, o ser todo-poderoso, que é qual Salomão fala que nem os céus dos céus são capazes de conter, encarnou numa criança, num bebê, nascendo na pequena cidade de Belém. Nós não sabemos, mas aqueles que vão passar uma vida toda debruçada nesse entendimento, nesse estudo, para poder compreender e nunca vão chegar ao entendimento completo. Esse é o nosso Deus, é um Deus que tem uma complexidade enorme. Mas vamos seguir. João Calvino usava outra analogia. Ele dizia que Deus fala conosco em uma espécie de balbúcio, como os pais se empenham em falar em uma linguagem de bebê, quando se dirigem a seus filhos pequenos. Assim também Deus, para se comunicar conosco, míseros mortais, precisa condescender em falar de maneira que possamos compreender. Isso aqui é muito interessante, porque mais uma vez ressalta a complexidade, o fato de Deus ser sublime, excelso, acima de tudo que podemos
conhecer aqui nessa terra e chegar a algum tipo de conhecimento completo ou total, nós não podemos fazer isso com Deus, porque Deus, ele é infinitamente mais do que a nossa mente pode compreender. Mas ele, ao se relacionar conosco, fala numa linguagem condescendente, ou seja, ele se coloca numa linguagem a qual nós possamos entender. É muito interessante que, por exemplo, no livro de Gênesis, ou no Antigo Testamento como um todo, nós vemos Deus usando uma linguagem antropomórfica, antropofágica, ou seja, ele colocando como se fosse um de nós. Por exemplo, os meus ouvidos estão abertos ao clamor daqueles que se achegam a mim, parafraseando o texto bíblico. Quer dizer que Deus, Pai, sendo um espírito, tem ouvido? Provavelmente não, mas ele quer nos passar a mensagem de que as nossas orações vão ser ouvidas e que ele não vai se negar a ouvir o clamor daqueles que suplicam a ele. É uma linguagem antropomórfica, Deus se colocando numa forma acessível para nós o entendermos. A mesma coisa quando fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus tem olhos como Deus Pai? Deus tem olhos como um espírito? Provavelmente não, mas significa que Deus, como um ser onisciente, ele conhece todas as coisas e nada foge do seu conhecimento. Então, essa frase de esse parágrafo de John Calvino é muito interessante, porque Deus tem misericórdia de nós e ele fala conosco uma linguagem a qual podemos compreender. Isso é maravilhoso. Continuando. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente, ou seja, de forma completa ou total. Existe uma barreira que impede a compreensão total e abrangente de Deus. Somos criaturas finitas e Deus é um ser infinito. Nisso reside o nosso problema. Como o finito pode compreender o infinito? Os teólogos medievais tinham uma frase que se tornou um axioma dominante em todo o estudo posterior de teologia. O finito não pode apreender ou conter o infinito. Nada é mais óbvio que isso. Um objeto infinito não pode ser comprimido dentro de um espaço finito. E esse é o motivo que nós não podemos entender completamente Deus, porque Deus é um ser que é infinito, que é transcendente. Ou seja, nós que somos finitos, limitados, que temos a nossa memória, o nosso HD, se podemos fazer essa comparação, muito limitado. Por quê? Porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Ele transcende qualquer parte da criação. Até nós que somos tratados, por exemplo, no livro de Gênesis, como a coroa da criação, sendo feitos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos compreender e absorver tudo aquilo que Deus é. E aí isso vai gerando em nós talvez um problema. Falar, meu Deus, então como que eu posso me relacionar com esse Deus tão grande, tão sublime, que vive nos céus dos céus, dos mais altos céus? Como que eu posso me relacionar com Ele? Porque se a minha mente não pode entender Ele completamente, se eu não posso ter esse conhecimento exaustivo, como que eu vou ter uma comunhão verdadeira com esse Deus que é infinito? O R6 Pro vai nos ajudar e não vai deixar nós com essa problemática em nossa cabeça. Ele continua dizendo: esse axioma comunica uma das doutrinas mais importantes do cristianismo ortodoxo. É a doutrina da incompreensibilidade de Deus. O termo pode ser mal interpretado. Pode nos sugerir que, já que o finito não pode apreender o infinito, então não podemos saber nada sobre Deus. Se Deus está além da compreensão humana, isso não insinua que toda a nossa discussão religiosa não passa de tagarelice teológica e que, quando muito, somos deixados com um altar destinado a um Deus desconhecido? É um parágrafo muito provocante, porque as pessoas, de fato, quando ouvem dessas verdades acerca de Deus, que Deus é um Deus incompreensível, podem entender no sentido errado, no sentido de que, já que Deus é tão alto, tão sublime e infinito, nós não podemos aprender nada dele. Então, tudo que nós estudamos acerca de Deus, o que ele é, o que ele faz, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, são conversas paralelas, são pensamentos vazios, porque Deus é infinito e eu não posso compreender a infinitude desse Deus. Só que essa é a forma errada de compreender essa doutrina da incompreensibilidade de Deus. Por exemplo, algumas pessoas denominadas agnósticas, elas vão por essa lei errada. Os agnósticos, eles creem que os humanos não podem conhecer, ter saber da existência de nada que não
sentida, percebida, calculada, testada em laboratório. Então essas pessoas, os agnósticos, eles dizem que não dá para saber com certeza se Deus existe ou não, porque a gente não pode ver Deus pessoalmente, face a face, ver o Pai. Nós não podemos colocar num tubo de laboratório e comprovar, olha, a essência de Deus é verdadeira. Então são pessoas que vão por esse extremo da incompreensibilidade de Deus. Mas nós vamos ver que o assunto não é bem assim. Essa, continua no texto, de maneira alguma é a intenção. A incompreensibilidade de Deus não significa que não sabemos nada sobre Ele. Antes significa que o nosso conhecimento é parcial e limitado, muito abaixo de um conhecimento ou de uma compreensão plena. O conhecimento que Deus nos dá por meio da revelação é real e útil. Podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se escolhe revelar a nós. O finito pode apreender o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. Sempre haverá mais sobre Deus do que podemos aprender. E aqui é a frase-chave. Então, esse é o entendimento correto da doutrina da incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível no sentido, não de que nós não podemos aprender nada dele, mas de que nós não podemos aprender tudo sobre ele. Nós aprendemos aquilo a qual ele revelou a nós. Aquilo que é revelado a nós, através das escrituras sagradas, através da natureza, através da lei, que o apóstolo Paulo nos ensina, que há no nosso coração uma moralidade, nós podemos aprender acerca de Deus dessas revelações que ele nos deu. E nós devemos tomar cuidado, porque quando nós pensarmos que Deus é infinito e nós somos finitos, isso não deve nos desestimular a estudar e aprender acerca de Deus, mas isso deve nos incentivar, porque nós vamos passar a vida toda aprendendo acerca de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, das suas obras, da redenção de Jesus Cristo, e nunca vai ser suficiente para... Nunca vai ser suficiente para poder exaurir a nossa cabeça. Todo dia nós vamos aprender algo novo acerca de Deus. Não porque sempre vai ter novas revelações, mas porque a revelação que Deus nos deu, ela já é muito grande para a nossa cabeça, tão finita, tão pequena e frágil. É essa a ideia. E isso também não significa que a revelação que Deus nos deu é inútil, ou seja, já que eu não posso aprender tudo de Deus, então é melhor não aprender nada. Não, pelo contrário. Já que eu não posso aprender tudo de Deus, eu devo me preocupar em aprender aquilo que Ele revelou na palavra dEle, porque mesmo que seja pouco acerca do caráter dEle, considerando que Ele é um Deus infinito, é muito para mim, porque todos os dias eu ainda vou ter que refletir acerca da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, da redenção, do perdão de pecados, da justificação, da santificação. Sempre nós vamos ter algo para aprender acerca de Deus, mesmo que Deus seja infinito, mesmo que Ele seja incompreensível no sentido completo. Sempre haverá mais sobre Deus do que podemos aprender. E aí nós vamos caminhar para o último parágrafo aqui, que diz o seguinte: a Bíblia se refere a isso da seguinte maneira: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29, 29. Martinho Lutero referia-se a esses dois aspectos de Deus, o oculto e o revelado. Uma porção do conhecimento divino permanece oculta à nossa vista. Trabalhamos à luz do que Deus nos revelou. Então, sensacional esse artigo do Sproul. Ele até nos dá um diagrama para nós podermos entender. Aqui, quem está com a folha, aqui nós temos um círculo dividido no meio, onde um lado tem a palavra oculto, que é o aspecto oculto de Deus, e outro lado tem a revelação, o aspecto revelado de Deus. Nós estamos sobre esse aspecto revelado de Deus. E as coisas ocultas? Elas pertencem ao nosso Deus e somente a Ele. Se Ele não quis revelar, quem somos nós, seres finitos, que temos dificuldade de entender o que Ele nos revelou para cobrar acerca de Deus? Por exemplo, é daqui que surgem as heresias e os erros teológicos. As pessoas querendo descobrir aquilo que Deus não revelou. Qual era a marca de Caim? Nós não sabemos. Onde era o jardim do Éden? Também nós não sabemos. Onde estão os livros dos reis, das guerras, citados, por exemplo, no livro de Josué?
Nós não sabemos. E as cartas perdidas de Paulo, destinadas às igrejas que nós não temos na Escritura Sagrada? Nós não sabemos, e está tudo bem, porque o que Deus queria falar a nós, Ele nos revelou através da Escritura Sagrada. Hebreus 1:1, Deus falou de muitas formas aos pais, aos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Ou seja, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, com a Escritura completa, nós temos tudo o que nós devemos crer acerca de Deus. As coisas as quais Ele não nos revelou não vão nos fazer falta. Se um dia no céu, quando nós estivermos com Cristo, com os anjos e com toda a igreja reunida, cantando louvores a Deus, Ele quiser nos revelar, amém. Se Ele não quiser nos revelar, amém. Porque o que importa para nós é nós termos comunhão com o nosso Deus. E é isso que Ele nos concede graciosamente ao se revelar a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Pois ao mesmo tempo que nós lembramos que esse Deus ele é incompreensível, nós lembramos que por nós mesmos nós não poderíamos ter acesso a Deus. A única forma a qual nós podemos ter acesso a Deus foi através de Jesus Cristo. Porque Deus assim quis. Se Ele não quisesse, nós não poderíamos ter conhecimento a ponto de ter comunhão com Deus. A única forma de nós sermos reconciliados com Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós podemos nos alegrar e regozijar nisso, sabendo que Deus nos revelou o suficiente. O principal que é que homens pecadores podem ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E aí tem outro diagrama aqui, com círculos também, onde nós temos um círculo no centro, escrito finito, e um círculo maior, escrito infinito. Ou seja, o finito não pode conter o infinito. É como se o infinito fosse uma grande esfera e o finito fosse uma bolinha dentro. O infinito transcende aquela esfera central que é o finito. E aí nós temos um resumo para nós fixarmos as ideias. Então, primeiro, existe o profundo significado mesmo na verdade cristã mais simples. Jesus nos ama, Jesus nos perdoa, Deus criou o mundo. Todas essas afirmações simples são grandiosas demais, por mais simples que pareçam. Segundo, não importa quão profundo seja o nosso conhecimento teológico, sempre haverá muitos aspectos da natureza e do caráter de Deus que permanecerão um mistério para nós, porque Deus é infinito, Deus é incompreensível em sua totalidade. Terceiro, nenhum ser humano pode ter um conhecimento pleno de Deus. Então tomemos cuidado. Eu tenho uma revelação especial de Deus, eu tenho algo que Deus me disse que não está na Bíblia Sagrada. Não, foge que isso daí é armadilha. Por quê? Aquilo que Deus quis nos revelar está na Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Qualquer outro conhecimento, qualquer outra notícia ou reportagem que fala, achamos o Evangelho perdido de Tomé, achamos o Evangelho de Maria Madalena, achamos o livro de Enoque. Irmãos, não dê credibilidade a isso. Podem ser livros escritos há muito tempo, podem, mas palavra de Deus é a Bíblia. É ela que merece a nossa confiança total e plena, a nossa única regra de fé e prática. Então, não podemos ter um conhecimento pleno de Deus, mas isso não vai nos desanimar, porque nós podemos conhecer aquilo que Ele nos revelou através da Escritura. Quarto, a doutrina da incompreensibilidade de Deus não significa que não podemos conhecer nada sobre Ele. Significa que nosso conhecimento é limitado, restringido por nossa humanidade. Aqui é importante lembrar que nós ainda vivemos um mundo do pecado. E o pecado, ele tem uma influência negativa a nós acerca de compreendermos a Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que agora nós vemos como se fosse um espelho borrado, em espelhos de bronze. Na época a qual o apóstolo Paulo escreveu, eles não tinham os espelhos de vidro que nós temos hoje. Isso é interessante. Eles tinham metais polidos, as quais eles viam imagem borrada, algumas imagens borradas. Mas ele diz que quando Jesus Cristo se manifestar na sua segunda vinda e nós ascendermos aos céus, habitarmos na Nova Jerusalém, nós veremos a Deus como Ele é. Irmãos, eu não faço ideia da grandeza que vai ser. Eu sei que não vai ser total, porque Deus é incompreensível, mas isso nos mostra que o pecado, ele ainda nos atrapalha acerca de nós conhecermos a Deus. Mesmo redimidos por Cristo, nós ainda temos acesso a um conhecimento que as pessoas incrédulas não têm.
Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que vivem na carne não têm conhecimento e entendimento das coisas do Espírito. Nós temos, mas ainda assim há algo maior preparado para nós. Então, que nós possamos aquecer o nosso coração com essa verdade, sabendo que por mais que Deus seja infinito, transcendente, nos mais altos céus ele habite, ele decidiu revelar a sua vontade a nós, e isso é precioso para o nosso coração. Por isso nós devemos meditar dia e noite na palavra de Deus, pois nós temos um conhecimento vivo, que não vai mudar, que não vai ter novas revelações, mas que se renova em nosso coração acerca de nós conhecermos cada vez mais, como disse o profeta Oséias, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito bem, irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você possa ser edificado por esse artigo de R6 Sproul. Agora aqui na igreja nós estaremos conversando acerca desse assunto, como já é de praxe. Que Deus nos abençoe e sempre nos dê graça para podermos continuar aprendendo acerca dele através da sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém.